Olá, o meu nome é Vinícius, sou da Solis Corretora e hoje trazemos um treinamento com foco nos ajudantes de pátio que fazem o carregamento das cargas. O tema desse treinamento é prevenção de avarias e acidentes de trabalho. Vamos começar falando sobre ergonomia, que é o estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psicológicas do ser humano. Então, ergonomia é muito importante a gente trabalhar para o manuseio da carga. Vamos ver o passo a passo. Para isso, vamos pedir ajuda aqui para o Omar Alexandre, que fez um trabalho focado em ergonomia no manuseio de cargas, e criou aí os 10 mandamentos da ergonomia para levantar e manusear cargas. Vamos ver esses 10 mandamentos que com certeza vão te apoiar muito no seu dia a dia. Primeiro, pegue a carga o mais próximo do corpo. Tenha sempre em mente o seguinte, o eixo de equilíbrio do seu corpo é no umbigo. Então, quando a carga está próxima do umbigo, bem próxima da sua barriga, você está com o seu centro de equilíbrio equilibrado no eixo. Quando a carga ela está afastada do corpo, há uma descompensação e um desequilíbrio. Se você está tombado para um lado ou para o outro lado, também há um desequilíbrio. Tudo isso pode gerar lesões, porque força a sua musculatura, e também acidentes envolvendo a carga, avaria na carga. Então essa primeira dica é muito importante você ter sempre em mente. Número 2, não flexione o tronco. Esse é o principal causador de lesões no trabalho durante o manuseio das cargas. Não pode dobrar a coluna quando abaixar para pegar uma carga. Isso é uma lei de ouro que você tem que guardar para o resto da vida. Vamos ver o passo a passo de como pegar uma carga do chão e erguê-la de maneira correta. Então esse desenho ele é fundamental. Perceba, tem 2 pontos aqui muito importantes. Primeiro, a coluna ela tem que estar ereta. Os discos da sua coluna eles têm que estar preservados. Se você está com a coluna dobrada, há uma tração nos discos, forçando a cartilagem da sua coluna. Isso causa lesões severas e permanentes. Então a primeira regra, jamais dobre a coluna quando for pegar uma carga no chão. E se você não dobra a coluna, você não usa a musculatura das costas, que ela é frágil. Ela não foi feita para fazer esse tipo de movimento, nem esse tipo de tração. Qual é o músculo mais forte do corpo humano? Está mais propenso a encarar esse tipo de tração. É o músculo da sua perna, da coxa especificamente. Então, se você vê esse bonequinho, veja bem, ele agacha, ele segura com a coluna ereta, pega a caixa e se ergue usando a força das pernas, unicamente das pernas. Ele não faz outra força senão do braço para segurar a mercadoria e ele levanta com a perna. Então o músculo da coxa, ele é forte e resistente, ele vai te dar essa mobilidade sem nenhum problema, sem risco de lesão. E você vai poder andar tranquilamente com essa mercadoria. Então essa é uma regra de ouro. O difícil aqui, o desafio é você mudar uma memória muscular do seu corpo. Você já está acostumado de maneira rápida a agachar, dobrando a coluna e pegando essa caixa do chão. Isso, com certeza, você já teve dor nas costas por fazer esse movimento de forma inadequada. Então, para você mudar a memória muscular, leva um tempo. No começo, você vai sentir algum incômodo, porque você tem que até você automatizar esse movimento, você tem que forçar. Mas faça isso, vale a pena. Isso pode aumentar em muito a sua expectativa de vida útil para o trabalho, esse trabalho em específico. Você vai preservar a sua coluna. Então leve essa lição para casa, lembre-se todos os dias, se você praticar isso 2, 3 semanas, com certeza você vai chegar num ponto onde vai ser automático fazer esse tipo de movimento, ok? Próximo passo. Dica número 3. Sempre que for movimentar uma carga à distância maior do que 2 metros, utilize um carrinho ou uma empilhadeira. Além de ser mais seguro, você vai evitar avarias usando um material de apoio. Escolha sempre usar o carrinho sempre que possível, ok? Ele te dá mais segurança, mais visibilidade na área que você está se deslocando, É muito mais seguro do que você levar
na mão, tá? Propenso a um desequilíbrio do seu corpo, ok? Número 4. Sempre que for levantar uma carga cujo peso seja superior a 15 quilos, peça ajuda a um colega. É claro que cada um tem uma força diferente, né? Mas lembre-se sempre, o local de trabalho, quando você está trabalhando no pátio, carregando ou descarregando um caminhão, amarrando ou desamarrando uma carga, não é uma academia de ginástica, não é um lugar para você disputar força com um coleguinha de trabalho, né? É um lugar que você está ali para exercer uma função, e quanto mais íntegro e saudável você estiver para exercer essa função, melhor. Então se preserve, não tenha vergonha de pedir ajuda quando a carga você sentir é um pouco excessiva, não se coloque em risco desnecessário. Número 5. Evite levantar cargas torcendo o tronco para os lados, isso também é um grande causador de lesões. Essa regra é uma regra de ouro, lembre-se sempre que você for você está indo em frente, você precisa virar para um lado, não faça isso somente movimentando o seu tronco para o lado e mantendo as pernas para frente. Não faça isso porque você rotaciona as vértebras da sua coluna. E isso, ele esmaga, né? e causa lesão na cartilagem, nos nervos, no músculo, em toda a teia, toda a trama muscular das suas costas. Tá? Não faça isso. Então, o ideal qual é? É você virar com a perna. Então, você está indo para frente, preciso ir para o lado, colocar a mercadoria aqui do lado, eu vou virar meu corpo inteiro, virando a perna e os pés e coloco a mercadoria aqui. Tá? Não faça rotação de tronco. Número 6. Respeite pausas entre um levantamento e outro. O ideal é manter a frequência de um levantamento a cada 5 minutos. É até engraçado a gente ler isso conhecendo a rotina de uma transportadora que está sempre ali lutando contra o relógio. Mas o que essa mensagem nos diz? Para você respeitar o tempo do seu corpo, né? Fique atento e você tem um time trabalhando junto, né? Promova essas pausas, né? Para você não levar o seu corpo a um limite desnecessário e causar lesões, né? Acidentes de trabalho, enfim. Fique atento aos limites do seu corpo. Tá? Repetindo, é muito importante você fazer o seu trabalho num tempo esperado para a transportadora ou para quem for que você estiver trabalhando. Mas mais importante ainda é você se manter saudável e estar presente ali nessa linha de trabalho. Porque se você levar o seu corpo a um extremo, você vai se lesionar e vai ter que ser substituído. Isso não é bom para ninguém, muito menos para você. Número 7. Não eleve cargas acima do nível da cabeça, tá? O manguito rotador, essa parte do ombro, ela é acoplada ao tronco. Ele não é fixo, por isso que a gente pode deslocar o ombro, sair o ombro do lugar, porque aqui é tudo solto, né? Então você tem uma fragilidade grande aqui no ombro. Quando você ergue a carga acima da cabeça, você está expondo essa musculatura, esses nervos, essa cartilagem a uma força desnecessária, né? E ela é sensível e pode te lesionar. Se você lesionar o ombro, são meses de recuperação. É muito delicado essa região, tá? Fique muito atento. Se houver necessidade, você está embaixo, no chão, tem a doca lá em cima, que você precisa erguer essa mercadoria, faça isso com extremo cuidado, peça auxílio, use sempre que possível algum material para te auxiliar nessa entrega da mercadoria num piso superior, ok? Número 8. Sempre que for levantar ou movimentar uma carga, né, mantenha uma postura de base. Essa é a postura segura. Pernas afastadas uma das outras, joelhos semiflexionados. Tá? As pernas afastadas te dão equilíbrio, te enraizam no chão. Joelhos semiflexionados, eles amortizam o impacto nas suas juntas das pernas, né? Evitando lesões. Tá? Coluna ereta, como nós já falamos bastante, braços próximos ao corpo, né, para manter o seu eixo de equilíbrio, né, e maior segurança nessa caminhada, e braços na vertical, né, para baixo, né, segurando, nunca braços para frente, na horizontal, onde você vai fazer um movimento totalmente desequilibrado e forçando desnecessariamente a musculatura dos braços e dos ombros, ok? Número 9, movimentação de carrinhos.
Tá? Prefira sempre empurrar para frente ao invés de puxar para trás. Tá? Ao empurrar para frente, além de você ter mais controle do campo visual daquele espaço que você está adentrando, você tem mais tração muscular para fazer esse movimento com menor impacto no seu corpo. Se você está puxando alguma coisa, primeiro, você está andando de costas, você está andando para trás, você não está enxergando se tem alguma coisa que você vai tropeçar, você vai escorregar atrás, é sempre um risco. Tá? E o movimento de empurrar, ele é mais seguro, ele é dá menos impacto para o seu corpo do que o movimento de puxar, tá ok? E empurrar, você usa o próprio peso do corpo. Para puxar, você usa a tração direta dos seus músculos, né? Te levando muito mais, elevando o potencial de um acidente ou de uma lesão, tá ok? Número 10, quando estiver movimentando cargas instáveis, como bombonas, sacos ou recipientes com líquidos, onde o baricentro se desloca, redobre a atenção quanto à sua postura. Tá? Quando você está movimentando uma carga fixa, sólida, ela tem um centro de gravidade permanente. Então você pode fazer qualquer movimento que você não vai ter um impacto reverso, né? Ela está no seu controle. Mas quando você tem o centro de gravidade da carga instável, ele joga de um lado para o outro, quando ele vai de um lado para o outro como um líquido dentro de uma bombona, você recebe essa tração, esse coice, né? Isso pode te causar uma lesão grave, né? Causar acidente, causar avaria na carga. Tá? Então redobre muito a atenção, tá? Vá com calma, devagar, estude o trajeto, vai fazendo movimentos curtos e controlados, tá? Para você não ser pego de surpresa e tomar um coice aí da mercadoria, tá ok? Cuidados com a carga. Lembrando o quê? Qual que é a razão de existir de uma transportadora? É levar uma carga, né, do ponto A para o ponto B, íntegra, intacta, sem avarias. Tá? Então, quando você não cumpre esse papel, é uma falha gravíssima. Né? O cliente jamais vai contratar novamente uma transportadora que não cumpriu esse papel simples de pegar o mercadoria no lugar e levar para outro. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Esse é o trabalho, essa é a razão primordial da existência da transportadora. Tem alguém que criou um produto lá, que colocou uma carga num lugar, você foi lá, retirou e tem que entregar para outra. É esse o trabalho. Se isso não for feito de maneira adequada, é uma tragédia para uma transportadora, né? Fere a imagem da transportadora, né? E essa pessoa, esse cliente insatisfeito, com certeza vai fazer ali uma campanha difamatória com toda razão, né? E você vai receber um impacto negativo na sua empresa, né? Na empresa que você trabalha. Então, preste atenção, a carga nunca deve ser jogada, arrastada, empurrada, tombada, amontoada ou pisada, em hipótese alguma. Tenha carinho pela carga, né? É ela o motivo pelo qual você está ali fazendo esse trabalho, e mantê-la íntegra é a sua máxima responsabilidade, ok? Todo carregamento e descarregamento deve ser planejado com antecedência, com certeza, né? O planejamento é fundamental para você ter uma arrumação de uma carga adequada para que não haja avarias durante o transporte. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Cargas mais pesadas por baixo e mais leves por cima, isso é óbvio, mas nem sempre é respeitado. Tá? O peso de uma carga pode causar graves avarias na mercadoria. Faça as contas, perceba, sinta, né, o peso e a pressão que a carga está sofrendo. Sempre que ela está embaixo, ela vai ser esmagada com a pressão do movimento, de uma lombada, de um buraco. Isso tem que ser previsto. Completar os espaços vazios com material de amortização, sempre com o objetivo de manter a carga fixa, parada. Qual que é o objetivo de você fazer uma amarração da carga? Não deixar ela se movimentar, mesmo que ela sofra fortes trações, como frenagens bruscas, ou acelerações bruscas, ou curvas acentuadas. Tá? Logo mais a gente vai ver as forças que são exercidas sobre a mercadoria dentro de um caminhão. Fique muito atento. Né? E se você tem espaço vazio, você está dando possibilidade dessa carga correr e ser avariada. Não estrangular as embalagens da amarração. Tem muito cliente que vai recusar a carga se a embalagem estiver danificada. Então trate-a com carinho e use cantoneiras, né, de modo a não esmagar a caixa
quando você está amarrando e apertando uma cinta, ok? O piso do local de trabalho deverá estar sempre limpo, desimpedido de obstáculos e nivelado, né? Avalie, quando você vai fazer uma coleta, entrar num lugar que você não conhece, avalie o trajeto que você vai fazer com a carga na mão, né? Para você já fazer algum ajuste necessário antes de pegar a carga, tá? Porque depois seu campo de visão fica prejudicado, principalmente do chão, você não vai ver direito, tá? Então faça essa avaliação, pode te salvar aí de acidentes desnecessários. Simbologia do mercado, né? As embalagens hoje em dia, imagina, se você investe dinheiro com tinta para imprimir lá milhares de flechas, milhares de caixas, é um dinheiro que ninguém gasta à toa. Então, quando uma empresa toma a decisão de colocar um símbolo na sua embalagem, não tenha dúvidas, isso é imprescindível que esteja ali. Então não ignore esses símbolos. Se você desconhece, dá uma bugada, pergunta para alguém o que quer dizer aquele símbolo. Aqui são alguns exemplos, mas existem vários, tá? Fique atento. Por exemplo, o número 3 ali. É para empilhar 3 no máximo. Se eu ponho 4, vai esmagar a mercadoria de base. Não tenha dúvidas, né? Se você olhar, não está esmagando. Poxa, mas com o movimento vai esmagar. Não faça isso, né? Respeite sempre. Este lado para cima, acabou. Não tem a menor dúvida. Esse é o lado para cima. Se for colocado de outra forma, vai variar, tá? Fique muito atento. Essa é a regra de ouro para a composição de pallets. Nunca deixe espaço vazio nos cantos, sempre no meio. Nem sempre você vai conseguir fechar totalmente o pallet, como nos 3 primeiros desenhos aqui, né? Então, quando você não consegue fechar totalmente, vai ter que escolher um lugar para ficar sem carga, vazio, escolha sempre o meio, porque dessa forma você vai estar equilibrando esse pallet, né? E o carrinho que vai transportá-lo não vai tombar para um lado ou para o outro, ok? Essa é a regra de ouro, pratique-a. E aqui nós temos a razão pela qual é preciso fazer uma boa amarração de carga, respeitando a legislação vigente, né? Usando material de amortização, cantoneiras, cintas, né? Então, essas são a força G, força de gravidade que atua sobre a mercadoria. Na frenagem, vai para frente, na aceleração, vai para trás, a carga tomba para os lados, nas curvas, né? Tem aclive, declive, você tem lombadas, você tem uma série de obstáculos que o veículo transportador enfrenta até chegar ao seu destino. É preciso prever todas essas forças de modo a segurar, sustentar a carga fixa, né, em todos os lados, para frente, para trás, para os lados e para cima, ok? Fazendo isso, a carga vai estar preservada durante o transporte. Essas são as dicas que nós queríamos trazer, né? Esperamos ter contribuído no seu processo. Um forte abraço e até a próxima.